programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a paz, sejam muito bem-vindos. Fiquem conosco aí até o finalzinho, pois grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Aleluia. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Estamos aqui no programa Torre Forte, de segunda a sexta-feira, a partir das 18h30, todos os sábados a partir das 18h e aos domingos a partir das 9 da manhã. O Torre Forte entra aí dentro do seu lar, levando a palavra do Senhor, levando o alimento diário, o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Olha aí que Deus tremendo, né? O programa Torre Forte é um programa da Igreja Batista Filadélfia, aqui de Monte Belo, Minas Gerais. O pastor Mauro é o nosso pastor, é o pastor presidente aqui desta gloriosa obra. Ele muito se empenha na oração, na palavra, no estudo. É tremendo a maneira que Deus usa o nosso pastor. Queridos, nós tivemos aí 12 horas de oração e Deus operou poderosamente ali no nosso meio. Testemunhos, né? Nós já temos escutado os testemunhos e muito mais ainda o Senhor está operando, muito mais o Senhor está fazendo ao nosso respeito, ao nosso favor. Um tempo breve, daqui a pouquinho nós vamos começar mais uma campanha de 40 noites, né? 40 dias na presença do Senhor. Eu tenho certeza disso, porque o Senhor vai preparar aí um tempo, ainda este ano, para nós estarmos em mais uma campanha na presença do Senhor. Meu Deus, nós temos tantas coisas para falar e o tempo é curto. Nós vamos hoje continuar aqui falando sobre oração, né? Eu estou estudando com vocês um livro que fala sobre a oração poderosa em Deus, uma vida de oração poderosa. E como nós estamos aprendendo, né? Como que nós estamos aprendendo com este estudo? E esses dias eu estive falando com vocês sobre o tempo, né? O tempo que a gente precisa separar para o Senhor. Porque se realmente nós amamos a Deus, o tempo com Ele deve ser a nossa maior alegria e prioridade. Como você acha que Deus se sente quando você separa muito pouco ou nenhum tempo para estar a sós com Ele? Como é que será que Deus se sente, né? Que mensagem você passa para Deus quando diz: é difícil para mim tirar um tempo para Deus, é difícil para mim ter tempo para orar, é difícil para mim ter tempo para ler a Bíblia, né? Como é que será que Deus se sente quando nós fazemos essas afirmações? Nós estamos querendo dizer a Deus em alto e bom som: o Senhor não é a prioridade na minha vida. É assim que nós tratamos a Deus. Eu não tenho tempo para o Senhor. Eu não posso gastar tempo com o Senhor. Isso diz a Deus que você não está comprometido em desenvolver o seu relacionamento pessoal com Ele. Lembre-se de que ações falam mais alto do que palavras, não é? É a minha atitude que vai fazer toda a diferença. Especialmente na sociedade ocupada de hoje. Nós devemos reaprender a lição importantíssima de Lucas 10:38. Nessa história, Marta e Maria eram duas irmãs com visões muito diferentes com relação ao que realmente era importante para Deus. Marta estava tão ocupada com toda sorte de tarefas para Jesus, mas não tinha tempo para comunhão com Ele.
ela queria fazer coisas para Jesus, né? Ela queria ajeitar a casa, queria preparar a alimentação, mas ela não tinha tempo para sentar ao lado de Jesus e ter comunhão com ele, ouvi-lo, né? Em compensação, Maria, ela mostrou qual era a sua prioridade ao sentar-se quietinha aos pés de Jesus para ouvi-lo. Depois de um tempo, Marta se aproxima de Jesus e pediu-lhe que chamasse a atenção de Maria por ser preguiçosa. Mas, para sua surpresa, Jesus dá uma resposta. Jesus chama a atenção de Marta dizendo: Maria, ela escolheu a melhor parte, e que esta não lhe seria tirada, não é? Essa história contém uma verdade enorme, de enorme importância. Nós precisamos de muito tempo com Deus antes de tentarmos trabalhar para Ele. Às vezes nós nos preocupamos, eu não estou fazendo nada para Jesus, eu estou na igreja, mas eu não faço nada, né? E nós queremos nos ocupar fazendo as coisas para Jesus, quando na verdade nós precisamos, e tudo que Ele quer é que nós busquemos a presença dEle. É isso que Ele quer, não é? Tragicamente, a maioria dos cristãos se parece mais a ocupada Marta do que com a piedosa Maria. Estamos tão ocupados fazendo coisas para Deus que gastamos pouco tempo com Ele. Estamos tão preocupados em fazer, quando na verdade o que importa é ser. E o ser precisa ter desenvolvimento íntimo com o Senhor. Para ser alguém na presença do Senhor, precisa ter um relacionamento íntimo com Deus. Jesus, ele está dizendo claramente a mim e a você que a nossa prioridade é gastar tempo com Ele, né? Somente então podemos amá-lo como Ele deseja ser amado. Em João 15,5, Jesus afirmou que não podemos fazer nada a menos que mantenhamos um relacionamento muito próximo com Ele. Só podemos manter tal relacionamento se gastarmos tempo em oração regularmente, meus amados. Então, se você diz que está muito ocupado para ter um tempo diário de oração, você não captou a visão do relacionamento com Deus e serviço a Ele. Deus primeiro quer que você, Deus quer primeiro você, e somente então o seu serviço. Mais do que serviço e dízimos, Ele deseja acima de tudo um relacionamento de amor com você. Tá bom, meus amados? Eu não vou poder falar mais, mas eu quero já pedir o louvor. Nós vamos ouvir louvor agora e daqui a pouquinho a pregadora já chega aqui e já entra aqui para trazer a mensagem do Senhor ao seu e ao meu coração. Vamos adorar a Deus através do louvor. Daqui a pouquinho eu retorno em nome de Jesus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor.
abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Glória a Deus, estamos aqui de volta e chegou o momento da palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos, pois chegou o momento da palavra, Senhor, o momento do Senhor falar ao nosso coração. Pai, fala ao coração da missionária Maria nesta noite. Usa ela, meu Deus, com autoridade, com sabedoria, com unção. Oh Deus, que a tua palavra ela alcance aqueles que estão perdidos, alcance aqueles que precisam de libertação, que precisam de uma cura nessa noite, ó Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai, alcança todos aqueles que estão nos lares nessa hora, ó Deus. Pai, alcança as famílias, Pai. Tira e livra de toda a retaliação, todo o espírito de intriga, de briga, de confusão, que seja aniquilado, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa a vida da missionária, assim como toda a família, toda a parentela dela. Alcança, Senhor, com a tua mão poderosa
Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Cumprimento a todos que estão nos assistindo nessa noite com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra que eu trago hoje é muito conhecida de todos. Tão conhecida que às vezes as pessoas deixam esta palavra, o livro da Bíblia, a Bíblia aberta nesta palavra. Salmo 91. Mas que é algo tão tremendo, mas eu acho que não resolve muita coisa deixar aberto lá e não ler, né, pastora? Não tomar posse das bênçãos que está neste salmo. Diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, olha só o começo, né, pastor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Olha a promessa que o Senhor faz assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, aquele que habita. Aí eu fiquei pensando, pastora, mas aquele que habita é uma pessoa especial? Como que é esta pessoa? É aquele que realmente tem um amor por Deus, pela palavra do Senhor, um amor, uma comunhão com Deus. Então, ele está buscando a cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite, está buscando a presença de Deus. Então, habitar no esconderijo do Senhor. Aí diz o segundo assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, muitas vezes a gente lê rápido, sem prestar atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade que existe no mundo. Ela não muda, ela é imutável. Então, se o Senhor faz essa promessa, e esse salmo é cheio de promessa, então, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Declarar isso para o nosso Deus. Declarar: Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor é o meu refúgio, que o Senhor é a minha segurança, e eu quero estar junto com o Senhor sempre, né? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ele te cobrirá com as suas penas. Aí eu fiquei pensando, falei: Senhor, para entender essa cobertura, esta maneira do Senhor nos proteger, do Senhor nos amar desta maneira, aí eu fiquei lembrando, pensando na galinha. Você vê, pastora, já observou que a galinha tem os seus pintinhos ali, no momento que ela vê o perigo, que eles estão indo para longe, chuva, gavião, o que ela faz? Ela abre as suas asas, não importa quantos pintinhos ela tenha, mas que ela coloca tudo ali, protegendo eles de todo mal, de toda a seta, de tudo que vier, vento, chuva, os pintinhos estão ali protegidos. Então, acho que por isso que o autor escreveu: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Então, a gente lê muitas vezes, mas não toma posse para a nossa vida. Então, nós temos que tomar posse desta palavra, desta bênção do Senhor para a nossa vida, que Ele está sempre desta maneira, querendo nos abrigar, querendo nos livrar, querendo sempre nos proteger, né? Diz assim, né? Que o quinto fala assim, o 5: não temerás espanto noturno e nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, tomar posse, que esse é um salmo que fala de amor, de proteção, de cuidado de Deus com as nossas vidas, né? Diz assim: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. E aqui
Olha só a promessa que o Senhor nos faz, né? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu me lembro que no tempo da Covid, pastor, eu lia esse salmo todos os dias. Todos os dias eu falava, Senhor, a gente só ouvia pessoas e pessoas morrendo e sem leito, e aquela tragédia mundial, né, pastora? E eu falava assim, Senhor, só o Senhor pode nos livrar. Então eu orava por toda a nossa família, e olha que a nossa família é grande, né, pastora? Graças a Deus. A Covid passou, alguns teve, mas foi coisa fraca, né? Não teve, foi levinha, não teve dano algum. Mas graças a Deus não perdemos ninguém da nossa família. E eu orava desse jeito, falava assim, Senhor, que esta palavra se cumpra na minha família, no povo que está sofrendo tanto. E orava todos os dias o Salmo 91. Eu falei assim, porque nós precisamos, Senhor, da tua proteção. Nós não sabemos o que fazer. O povo está desorientado, só o seu socorro. E ali eu tinha certeza, Senhor, a minha casa não será abalada, porque o Senhor é o Deus que vai cuidar da nossa família, vai cuidar dos meus irmãos, cuidar de todos e cuidar do mundo em geral. Porque foram muito sofrimento, foi muitas mortes, mas aí eu ainda orava e eu pensava assim, Senhor, será que todos estão pedindo essa proteção, que todos estão realmente dependendo do Senhor? Porque o Senhor vai cuidar daquele que depende dele. Se a gente não depender de Deus, não está a todo momento buscando o Senhor, a proteção, a nossa guarda, que Ele é o guarda de Israel. Então Ele vai estar sempre nos protegendo, porque a gente não sabe quando que o perigo vem. E muitas vezes Ele nos dá livramento de coisas que nós nem tomamos conhecimento, né, pastor? Verdade. Porque é que nem agora, dessa semana, olha o livramento que nós tivemos. Foi um livramento muito grande. Eu acabei de chegar em casa, passou 5 minutos mais ou menos, eu e meu marido, coloquei as coisas lá sobre a mesa, de repente eu só ouço um barulho que parecia que a casa estava caindo. Eu saio lá fora, um carro sem direção, totalmente desequilibrado, totalmente sem direção mesmo. Ele veio, eu não sei como, mas atravessou a rua e acabou com o meu portão, quase que o carro entra eu falo, dentro de casa era impossível, mas quebrou tudo as colunas, foi uma bagunça danada. Então, a hora que eu vi aquilo lá, eu ainda ri que o Carlos tinha caprichado das pinturas, que o Carlos é muito cuidadoso, né? Eu falei, ó, terminou de pintar. Mas ali, eu nem liguei pro que aconteceu, só vi aquele carro lá quase dentro da garagem, tudo arrebentando tudo. Eu só louvei a Deus, que eu falei, Senhor, por 5 minutos nós teríamos morrido. Porque como que a gente ia escapar de um carro que vem naquela velocidade, sem direção, que eu moro numa rua de subida, né, em Ingrid, e aí eu moro na esquina. Então o carro pegou toda a velocidade, né, sem freio algum. Eu não sei, só ele devia descer direto, né, mas como que ele virou e acertou a minha casa. Às vezes o pneu já estava... Mas eu louvei a Deus, porque eu falei, Senhor, por 5 minutos o Senhor nos livrou. Nós estamos aqui, está tudo bem. Parede, portão, essas coisas, a gente conserta. Mas se tivesse acontecido isso, Senhor, a gente tinha morrido, que tinha imprensado nós no portão, na parede. Então, todos os minutos da nossa vida, nós não podemos fazer nada, nós não podemos nos livrar, mas nós temos que ter a cobertura, ter a confiança que Deus cuida, que quando a gente fala assim, Deus cuidará, que Deus cuida das nossas vidas, que nós somos preciosos para o Senhor Jesus, Ele está nos dando um livramento. Livramento que a gente nem imagina que vai acontecer, e está sempre ali o Senhor nos livrando, o Senhor mostrando a presença dEle, né? Então, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Chegou, quebrou as portas lá, os portão, mas tudo bem, já está tudo consertando. O que vale é o cuidado que Ele teve na nossa vida, né? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Olha que palavra, pastor. É o próprio Deus falando assim, olha,
que Ele dá ordem aos seus anjos para te guarde, para que guarde teus filhos, te guarde a tua família, a tua casa, onde você for, você saber que você tem essa proteção de Deus, que você tem um Deus todo-poderoso que te criou, que te formou, que te conhece desde antes dos teus ossos serem formados, e Ele te amou e continua te amando. Então o que nós temos que fazer é amar o Senhor, estar na dependência total dEle, porque muitas vezes as pessoas principalmente quando não tem problema nenhum, né? Aí a pessoa tá sem lembrar muitas vezes de Deus. Não, tá tudo bem comigo, tá tudo dando certo, a minha casa tá uma bênção, meu emprego tá uma bênção, a minha saúde tá uma bênção. E muitas vezes pega e Deus fica lá no canto, né? Sem se lembrar. Aí só quando a coisa aperta que muitas vezes a gente corre e fala, meu Deus, me socorre, me socorre. Mas nós temos que ser desta maneira, estar todos os momentos da nossa vida buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará, né? Aí eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então o Senhor dá ordem aos seus anjos para que Ele cuide de nós, para que Ele não deixe a gente tropeçar. Muitas vezes fala assim, vai tropeçar como? Pode ser a vida espiritual, fala aqui também, né, pastora? Porque tantas vezes que a gente está na casa do Pai e de repente você por qualquer coisa abandona tudo, sai aí sem direção. Tanto que a Bíblia fala que é melhor andar em dois, né? Porque se um cair, tá lá. E tá ali. E se esquece disso, se esquece da preocupação que Deus tem com as nossas vidas. Deus não nos fez assim, jogou a gente assim ao léu, né? Ele te formou, eu cuido de ti, mas para cuidar, para ter esse cuidado, nós também temos que ter esse cuidado também para com Deus. Saber, você tá assim, entregar a tua vida mesmo para o Senhor, entregar a tua casa, a tua família, e a hora que aparecer a adversidade, não se desesperar, é difícil, mas tão somente confiar, porque há momentos que quando acontecem as adversidades, a pessoa já começa, porque Deus, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, e Deus não cuidou disso, Deus não cuidou da gente, Deus deixou acontecer isso, culpa a Deus para tudo. Mas aí vamos falar certo, será que a gente está direitinho amando a Deus como nós devemos amar, colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida? Porque a palavra nos ensina que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, colocar Deus em primeiro lugar. E é muito difícil, né, pastor, isso acontecer? Porque muitas vezes colocamos nossa casa, colocamos nosso filho, marido, trabalho, tudo. E aí você deita e fala assim, puxa vida, como eu estou cansada. Puxa a coberta e muitas vezes a gente esquece de falar, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado porque está tudo bom, porque nós devemos estar sempre em comunhão com Deus. Através do quê? Através da oração. O nosso Deus é um Deus que gosta de ouvir as nossas palavras, ouvir, porque Ele mesmo declara, né? Que Ele não tem os seus ouvidos agravados, que não possa ouvir a nossa oração. Então, o telefone do céu está sempre vazio de madrugada, né, pastora? Menor, né? E o nosso telefone é o joelho no chão, a gente colocar o joelho no chão e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu te louvo, agradecer a Deus por tudo, pelo ar que nós respiramos. E uma coisa me marcou muito no tempo da Covid, tinha um senhor de idade e ele chorava muito. E aí falaram assim, o senhor está chorando porque vai ter que pagar esse ar, né? Aquele oxigênio. Aí ele falou assim, não, eu estou chorando porque até hoje eu tenho quase 90 anos, eu nunca paguei nada para respirar. E agora eu estou desta maneira, pago o preço que tiver que pagar para que eu tenha vida. Mas eu nunca agradeci a Deus por isso. Nunca valorizou. Eu nunca valorizei, porque eu nunca precisei disso para falar assim, eu estou respirando, eu estou vivendo, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha família, né?
Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Isto é o Senhor falando. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então, conheceu o meu nome, declarou que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Nós não somos nada nessa terra, nós dependemos totalmente, exclusivamente do Senhor. Então nós temos que agradecer a Deus todas as coisas, todos os dias e confiar no Senhor, confiar que Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. E diz assim, né? Pois então, ele me invocará e eu lhe responderei. É o Senhor falando. Você o invocará e Ele te responderá. E o Senhor diz assim, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, olha só, aqui o Senhor está quase falando assim, eu estarei com ele na angústia, eu estarei com ele a vida toda, não importa o que ele está passando. Se ele está passando maus tempos, está passando adversidade, ele tem que ter a certeza que eu estou com ele, porque o Senhor muitas vezes permite que a gente passe por problemas. Olha só, se a gente for ver o que aconteceu com a vida de José. Tentaram matar José de tudo quanto foi maneira. Mas Deus estava com ele, Deus estava honrando, Deus estava livrando, Deus tinha um plano para ele. Quando os irmãos de José jogaram ele naquela cisterna, pensaram, é o fim de José. Para eles era o fim, mas para Deus era apenas o começo. Era da jornada que Deus tinha para José. Deus não livrou ele, mas estava com ele ali. Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões e falou assim, é o fim dele. Ele não tem chance, porque os leões vão destruir ele a hora que ele colocar o pé aí nessa cova. O homem pensava, era o fim de Daniel, mas para Deus era o começo. Era o começo da jornada de Daniel. Era um novo tempo que Deus estava tratando com Daniel. Ele entrou naquela cova, mas o Senhor estava ali, amparando ele. Então, assim é com as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por problema que fala assim, não, esse eu não aguento. Essa luta eu não vou aguentar de jeito nenhum. Mas o Senhor está ali, nós não perdemos a nossa fé, nós confiamos. Olha quantas enfermidades, quer ver o que mais abala o ser humano? É a enfermidade, né, pastora? De quando o médico chega para você, a coisa está difícil, você vai fazer esse exame. A angústia que a gente fica de esperar o resultado daquele exame, não é verdade, pastor? Isso é com todo mundo. E a hora que vem um resultado assim, que fala assim, olha, você está mal, essa doença aqui, olha, só Deus pode te livrar. Aí já entra em desespero e fala assim, mas por que Deus não me protegeu? Você está passando, mas aí você que acredita, que crê que Deus é Deus na tua vida, você vai falar assim, eu estou passando, mas eu não estou só. Eu sei que Ele está comigo, porque a palavra dele garante, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então o Senhor está junto te ajudando, porque se não fosse Ele, a gente não aguentava sofrimento, né, pastora? Uma vez, quando nós perdemos nosso irmão Beto, eu não aceitava de maneira nenhuma. Eu nunca vi ninguém pregar essa palavra, mas está lá em Isaías 57 que diz assim, é mais ou menos assim, que muitas vezes o homem bom é recolhido antes que lhe suceda o mal. Aí eu abri a Bíblia e falei, Senhor, fala alguma coisa comigo. Por que o meu irmão foi recolhido tão cedo? E aí eu não me esqueci dessa palavra, porque às vezes poderia vir uma luta pior ainda, que ia causar danos, muita coisa para ele. Então, o homem bom é recolhido antes que lhe sobrevenha o mal, né? Porque Deus também tem prazer na morte dos seus santos, né, pastora? E é bíblico, porque... E outra coisa, nós não estamos aqui para semente, né? Eu sempre falo que a gente não sabe daqui 10 minutos o que vai ser. Mas
a gente tem que pensar que é o melhor. Por isso que nós temos que estar preparados, que quando acontecer o pior que o mundo fala, para nós é o melhor, porque vai ser o nosso encontro com o Senhor que nos criou, o Senhor que vive, o Senhor que nos ampara, o Senhor que pode todas as coisas, que transforma tudo. Que nem o homem fala assim: nossa, você viu, pastora? Inventaram um medicamento assim. Ninguém inventa nada, tudo já existe. Só dá inteligência para misturar as coisas e transformar. Mas já está tudo pronto, já está tudo preparado, porque o nosso Deus, Ele cuidará de tudo. Então isso daqui eu acho assim tremendo quando ele fala assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Então esta certeza, que eu não sei se você está passando por alguma dificuldade com a família, com o filho, com uma enfermidade, porque nós somos seres humanos. No mundo teremos aflição. O próprio Jesus declara: Jesus, no mundo tereis aflição. Porque até Jesus passou por muitas, mas ele diz assim: se eu venci, vocês também vão vencer. Então, a gente tem que ter essa certeza que nós vamos invocar, nós vamos colocar diante do Senhor, mas colocar crendo, não é colocar assim, você com aquele monte de dúvidas: será que isso vai ser assim? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Colocar as coisas, colocar a tua vida, colocar os teus filhos, colocar tudo que você tem, o teu emprego, a tua casa, e crer que o Senhor é Deus para cuidar de tudo. E deixa que Ele vai conduzir muito bem. Aí ele fala assim, ó, o versículo 16, olha que coisa linda: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, nós estamos vivendo isso. Eu, pelo menos, fiz 17 anos. 17 anos. 17 é o então, contrário. Abundância de dias. Ué, quantas pessoas não chegam aos 70 anos? Então, abundância de dias. A minha filha falou: mamãe, mas você fez 17 anos. Eu falei assim: e estou preparada para os 19. Aí ela pensou, falou assim: 19 é 91, né, mãe? Eu falei assim: ué, a vida passa tão rápida, eu acho que eu vou. Não sei o que o Senhor tem para mim, pode ser amanhã. Se for amanhã, glória ao Senhor, que o que eu quero é estar sempre preparada, porque a gente é falho, a gente é ser humano, mas nós temos um Deus que perdoa, um Deus que nos ama, um Deus que faz tudo, mas tudo mesmo, para que nós tenhamos uma vida nessa terra. Então, esse salmo nos traz o quê? Um monte de promessas. Um monte de promessas Deus fazendo para as nossas vidas, né? Que Ele vai cuidar de nós, que Ele fala assim, né? Que aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo. Então, para a gente viver essa palavra, viver essas promessas de Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Tem que habitar mesmo, né? Não ser visitante. Nós temos que fazer que nem lá no Salmo 15, que o presbítero gosta de pregar: o cidadão do céu. Quem herdará o reino de Deus? É aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, aquele que não fala mal do seu irmão, né? E por aí vai. Então, aí a gente não é inocente. A gente não é inocente de maneira nenhuma, porque as escrituras nos esclarecem tudo. Agora, aqui nesse finalzinho que fala, né? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, o Senhor nos dá todos esses livramentos, toda essa fortaleza que nos fortalece, nos fala assim, olha, que dá até ordem aos anjos para que a gente não tropece. Mas isso daqui no reino espiritual também, porque o diabo que conhece a Bíblia, o diabo, muitas pessoas pensam que o diabo, ele não conhece nada, ele conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus de capa a capa, né? Porque quando Jesus foi ali em Mateus 4, levado à tentação, o diabo chegou e falou assim: ó, pula aqui desse penhasco, pula, por que você não pula? Aí Jesus falou, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não, mas não está escrito lá que aos seus anjos dará respeito, dará ordem a teu respeito para que ele cuide de ti? Aí Jesus responde: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, nós temos que ler a palavra de Deus, trazer ela para a realidade, como eu estou, o que é que eu tenho que fazer para melhorar, porque cada dia que nós vivemos, nós temos que olhar para o passado e tentar
não errar, tentar consertar as coisas erradas que nós fizemos. Aí como entrar na presença de Deus? Gente, é fácil. Deus não rejeita um coração arrependido, porque muitas vezes a pessoa fez tantas coisas erradas e fala assim, mas será que eu sou digno? Será que eu posso ouvir essa palavra e tudo essas bênçãos, essas coisas vão acontecer comigo? Será que eu mereço? Olha, todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus das coisas que nós fazemos errado no passado. É quebrantar o nosso coração, entrar na presença de Deus, porque Ele não rejeita um coração quebrantado, né, pastora? E aí, pedir perdão, se humilhar diante de Deus, amar o seu próximo, se pôr no lugar do seu próximo. Porque às vezes a gente tem a mania de julgar, né, pastora? Porque ele tá assim, tudo. Julgar, fazer julgamento, parar de julgamento e colocar na presença, colocar ali no lugar daquela pessoa para ver. Se você puder ajudar, ajude. A salvação não vem pelas obras, mas quanto mais obras a gente tiver para apresentar a Deus, é galardão que nós vamos receber lá no céu, né, pastora? Então, fazer o bem, fazer que nem minha mãe dizia, fazer o bem e não olhar a quem. Não importa quem é a pessoa, se ela está precisando, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Não perder a chance de fazer o bem. Ajudar as pessoas, né? Tá sempre ali ajudando as pessoas, e eu tô de olho no relógio, porque a pastora tem que sair mais cedo. Então, e aí esse salmo, ele nos fortalece, sabe? Eu quero que você entenda isso, que quando você lê a palavra de Deus, que ela venha te fortalecer. A gente tem que começar a orar e pedir, Senhor, que eu venha viver a Tua palavra, que esta palavra venha me fortalecer, que isso que está escrito venha acontecer na minha vida. Pedir experiências para Deus, né, pastora? Senhor, eu quero ter experiência contigo, porque nós, seres humanos, principalmente cristãos, a gente não pode partir deste mundo sem ter experiência com Deus, viver da experiência das pessoas. Então, buscar a experiência com Deus, porque Ele está com as mãos estendidas para dar essa experiência, para te abençoar, para quando você falar assim, nossa, não tem jeito. Eu digo, tem jeito sim. O barco não vai afundar, porque quem está dentro do teu barco é Jesus Cristo, é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que está ali dando ordem ao vento que pare, à tempestade que cesse e colocando tudo no lugar. É isso que aquele que confia no Senhor Jesus, aquele que lê a palavra e fala, Senhor, eu quero viver, eu quero passar por todas essas experiências, Senhor, porque eu preciso a cada dia mais crescer na Tua presença. Porque muitas pessoas, elas querem crescer, estudam, cresce até sem limite, né? Mas não perde tempo para estudar a palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. O maior presente que eu recebi de aniversário nesses últimos tempos foi que o meu filho estudou muito, porque quem faz direito tem que estudar, tem que conhecer as leis, tem uns livrão enormes lá de leis que tem que saber, tem que conhecer para ser bom na sua profissão. E ele está sempre na igreja, ele está na igreja na presença do Senhor, mas ele disse assim, mãe, eu conheço, eu prego, mas eu não conheço o tanto que eu deveria conhecer. Agora eu terminei, eu acho que eu não preciso mais estudar, tá certo que o direito tem que estar revisando sempre. Mas aí ele falou, mãe, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer teologia, mãe. Porque se eu conheço a lei do homem, eu quero conhecer no profundo as leis de Deus. Quero conhecer a palavra de Deus. Eu falei, meu filho, o maior presente que você está me dando. Porque a minha alegria é que os meus filhos estão na casa do Senhor. Estão seguindo Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Estão aí para o mundo ganhando vidas, pregando o Evangelho de Cristo. Então, para uma mãe, eu acho que não tem uma satisfação maior. E é isso que eu desejo para tudo quanto é mãe, tudo que está passando por problema, dizer assim, tudo tem solução.
É só você crer, é só você colocar os teus filhos nas mãos do Senhor e falar: Senhor, eu quero que eles vivam as tuas promessas. Pegar a promessa de Deus e falar assim: Senhor, eu creio nesta palavra, eu sei que ela vai fluir na minha vida, crendo que isso vai acontecer. Mas aí é lógico que as adversidades vêm, porque o mal é quando a gente está buscando, esperando, e aí você já desiste daquilo. E já que aqui é o micro-ondas hoje, né? É tudo rapidinho, né? A gente chega diante de Deus, faz uma oração, põe o joelho no chão 10 minutos lá, aí pensa que Deus já tem que atender no outro dia. Se não atender, a gente, mas o Senhor está demorando, né? O Senhor está demorando para atender, e aquilo lá. Deus trabalha no tempo certo dele. Ele não chega antes e nem depois. É o tempo certo de Deus, é o melhor tempo para você, porque Ele sabe o momento certo para as coisas acontecer. Porque às vezes, pastora, a pastora uma vez falou, e eu guardei isso, que Deus, Ele olha para nós assim, a gente às vezes pede uma coisa para Deus, mas a gente não está preparado para receber. E ela disse assim, que é que nem uma criança de 3 anos chegar e pedir para você uma bicicleta enorme. Grande. Uma bicicleta grande. Aí você vai lá e compra a bicicleta. Não, meu filho pediu, meu filho quer, e eu vou dar a melhor bicicleta. O que vai acontecer com o teu filho? Pegar uma criança de 3 anos, pegar uma bicicleta aí que é para um de 10, 12 anos. Vai cair, vai quebrar a cabeça, quebrar a perna, e vai servir só para o mal. Então, muitas vezes Deus segura um pouco, esperando aquilo amadurecer para te entregar no tempo certo, mas Ele não fica devendo nada para ninguém. Então, se você espera uma promessa de Deus, nós demos este salmo cheio de promessas, cheio de bênção, você pegar a palavra de Deus e falar: Senhor, eu confio que isso pode se cumprir na minha vida. E você aguardar no Senhor, no tempo de Deus, tudo isso vai acontecer na tua vida. Mas você tem que ser o quê? Como cidadão do céu. Leia lá o Salmo 15 e aprenda o que Deus quer de nós. Como que Deus quer, porque a gente fala assim: mas eu não sei o que Deus quer de mim. É simples. Deus quer que você seja uma criatura imitando o Senhor. Seja meus imitadores, né? Porque Paulo declarava: seja os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, imitar Cristo, fazer as coisas certas, ser justo. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Muita gente pensa que Deus é só Deus de amor, né? Deus é Deus de justiça. E é isso que eu quero falar dessa noite com você, que você venha refletir, que esse salmo, você que está ouvindo, não passa só batido, não. Leia, reflita na palavra de Deus, porque Ele tem o melhor para a tua vida. O pastor está olhando o relógio aqui que eu já... né? E assim eu encerro essa mensagem. Espero que você guarde a palavra de Deus no coração, que esta palavra seja uma semente plantada no teu coração, que ela germine e que ela dê frutos, que você floresça e que dê muito fruto, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Guarde aí no seu coraçãozinho essa palavra, porque ela é poderosa. Essa palavra, ela traz libertação, ela traz livramento, ela acalenta a nossa alma, né? Ela traz aquela quietude na nossa alma, aquela segurança que nós precisamos encontrar na palavra de Deus. Eu tenho uma dica para te dar aqui, sobre a você que está me assistindo, que sofre com depressão, né? Às vezes você está passando aí um quadro de depressão, medita nesse salmo. Verdade. Se eu não me engano, lá no capítulo 5, no versículo 5, que fala acerca da mortandade, né? Que não existe mortandade que te assole ao meio-dia. E você vai meditar nesse salmo, você que está com depressão, isso é a direção do Senhor, é a palavra de Deus. A mortandade não vai te assolar. Qual é o horário? Meio-dia. Então, em qual é o horário para batalhar espiritualmente falando com o espírito de morte que atua na depressão? Meio-dia. Então, meio-dia você vai dobrar o seu joelho, você vai clamar em cima desse salmo. A você que se encontra aí deprimido, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito de morte, você que sente aí, já sentiu esse desejo: eu quero morrer. Eu quero morrer. Quem dera se Deus me matasse.
ora esse salmo, repreende isso em nome de Jesus, porque Deus te deu o dom da vida. A vida é um dom de Deus. Pertence a Ele. Pertence a Ele, né? Nós não podemos desperdiçar a nossa vida com esses pensamentos de morte, esses pensamentos negativos de maneira alguma. Que Deus possa blindar a sua mente, queridos, né? Vamos lá, a palavra de Deus diz que o Deus que excede todo entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração na paz de Cristo Jesus. Então que nessa noite você receba a paz do Senhor Jesus, amém? Não tenho mais tempo, quero me despedir de vocês, desejando a todos uma excelente noite. Fique com Deus, até amanhã, amanhã tem mais. Abençoe. Fique com Deus, até amanhã se Deus quiser. Aleluia.